Ele vivia no deserto, vestia-se de peles, se alimentava de gafanhotos. A sua voz ecoou contra a hipocrisia e o pecado, mas sua fidelidade o levou à morte. Sim, estou falando de João Batista. Esse homem foi um fracasso aos olhos do mundo, mas quem foi ele diante de Deus? Para nos conduzir à meditação sobre este assunto, eu trago a você hoje um texto do editor-chefe aqui do Teomídia Blog, Diego Venâncio, que tem como título João Batista e seus ensinamentos. João Batista é um personagem impressionante da história bíblica. Apesar de sua passagem muito rápida pela história, a sua vida nos traz grandes e preciosos ensinamentos. Ele preparou o caminho para a vinda do Verbo de Deus, o Deus que encarnou Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado para a salvação dos pecadores. O apóstolo João, autor do Evangelho de João, diz o seguinte sobre o nosso personagem João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João, capítulo 1, versículo 7. Assim, Deus cumpria a sua promessa de enviar o Messias ao povo de Israel. E este era o testemunho de João Batista. Ele foi um arauto do Verbo encarnado. Na Idade Média, um arauto era um oficial das monarquias que deveria fazer proclamações solenes sobre os atos do rei. Além disso, o arauto também era um defensor de uma causa ou defensor de uma ideia. João Batista não apenas anunciava, mas também testemunhava. Deus preparou a sua vida para cumprir esta missão tão especial. Uma boa pergunta a se fazer é: por que era necessário que uma testemunha anunciasse o Verbo encarnado? Alguns estudiosos observam que o método de Deus para a sua revelação sempre envolve um anúncio, uma profecia ou uma avaliação antes que o evento aconteça. Por exemplo, o Antigo Testamento é o anúncio do Novo Testamento. O ato do Espírito pairar sobre a face do abismo no Gênesis foi um prenúncio da ordem divina: haja luz. A lei nos mostra a nossa incapacidade e, consequentemente, a necessidade de salvação. Assim, todos os acontecimentos revelacionais foram precedidos por uma anunciação e por um testemunho. Deus se revela por este meio. Por isso, em toda a sua sabedoria, Deus preparou um homem para ser o seu arauto. Mas, em primeiro lugar, vamos saber uma coisa sobre João Batista. Cabem aqui algumas observações sobre ele. O evangelista Lucas narra desta forma: no 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra do Senhor veio a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Lucas, capítulo 3, versículos 1 e 2. Isso ocorreu por volta do ano 28 ou 29 depois de Cristo. Os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, já eram avançados em idade quando ele nasceu. Presume-se que ele tenha ficado órfão muito cedo e, por isso, passou a viver no deserto, possivelmente junto aos essênios.
nós lemos o seguinte no Evangelho de Lucas: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Lucas, capítulo 1, verso 80. Desde o início, João Batista viveu de forma reclusa, dedicando-se à preparação, contemplação e estudo da lei, como era a prática dos essênios. João Batista se preparou antes de exercer a sua missão durante 30 anos para um ministério de apenas 6 meses e que o levou à morte. O pastor Judiclei Santos faz uma observação muito interessante e perspicaz sobre isso. Ele diz: João Batista se preparou 30 anos para o ministério de 6 meses, enquanto que hoje em dia as pessoas querem se preparar por 6 meses para o ministério de 30 anos. Estamos vivendo uma crise generalizada na formação de líderes. Isso é o que diz o pastor Judiclei Santos. Então, ter um líder sem preparo pode ser até pior do que não ter líder algum. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas não leem livros, não se dedicam a nada e querem resultados instantâneos e imediatos. Se há uma crise na formação de líderes, o que dizer na qualidade dos crentes, então? De fato, se há algo que João nos ensina, é que devemos nos esmerar e fazer o melhor para o Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos preparar para o trabalho que vamos desempenhar, independentemente da sua duração. Devemos, portanto, nos preparar melhor e melhor. Outro ensinamento de João Batista é que a vida do crente é dirigida por Deus e conduzida pelo Espírito Santo. Ele teve a nobre missão de preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa vida também está em conformidade com a predestinação do Senhor. Estamos caminhando na direção que Ele determinou para nós. A nossa vida não está sujeita ao acaso ou à roda da fortuna, como se dependêssemos da boa sorte. Infelizmente, muitos cristãos vivem como se suas vidas fossem conduzidas por suas próprias competências, com a intervenção ocasional de Deus para evitar alguma tragédia. Somos cristãos, servos de Deus, chamados a viver no mundo que Ele criou e a cumprir o seu plano desde a fundação dos céus e da terra. Assim como João Batista, fomos chamados para um propósito divino. João Batista percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. A sua mensagem era simples, mas profunda. Ele compreendia a gravidade do pecado e, por isso, confrontou a religião farisaica, que considerava falsa e corrompida. Ele disse aos religiosos da época o seguinte: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Isso está registrado em Lucas, capítulo 3, versículos 7 até 9. Por fim, a verdade de sua pregação o levou à morte. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 18 e 19, nós lemos o seguinte: E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas.
Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Lucas, capítulo 3, versos 18 até 20. Como resultado, João morreu degolado. Ele viveu no deserto, vestia-se de peles e se alimentava de gafanhotos e mel. Morreu pobre e sem qualquer reconhecimento humano. O mundo considerou João Batista um verdadeiro fracasso. No entanto, aos olhos de Deus, ele foi o maior entre os nascidos de mulher. Que possamos aprender com João Batista a nos dedicar à palavra de Deus e a cumprir corajosamente a nossa missão. Que Deus nos abençoe. Bem, esse foi mais um post do Teomídia Blog. E eu imagino que você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, certo? Já que exploramos um grande personagem bíblico e também um grande homem, eu te recomendo a leitura do texto Cristo Jesus ilustrado na vida de José. É bem fácil. Acesse aí teomídia.blog.br ou então digita na lupinha do seu streaming de música ou agregador de podcast e ouça esse podcast indo para o seu trabalho, por exemplo. O pessoal do Vida Pura, ele fez uma série bem bacana, examinando a genealogia de Jesus e trazendo muitos ensinamentos. O primeiro desses ensinamentos foi sobre Judá, e a série se chama Pecadores Sexuais Antes de Cristo, ou A.C. Aproveite, confira também o número 25 da mesma série Vida Pura, Masculinidade Bíblica, o que Deus exige do homem. Bom, vou parar por aqui, porque nós temos muitos e muitos exemplos de testemunhos, de aplicações bíblicas para homens e mulheres. Tudo o que você deseja, você sabe, sobre vida cristã, crescer na fé, está aqui no Teomídia. Nos vemos na semana que vem. Gostou do vídeo? Dá o seu like aí. E se você não é inscrito no canal e estiver assistindo no YouTube, se inscreva e ative o sininho para as notificações. Nos vemos na semana que vem.